Aí. Tá gravando então, né? Vamos. Amém. Senhor, amado Deus, glorioso Pai que estás nos céus, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui diante da tua presença, te agradecemos por esse dia, Pai, e agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado de bênçãos espirituais e materiais, e comprado remédio, Senhor, para as inflamações das dores que eu estou sentindo nas juntas, o magnésio. Obrigado também pelo dia de hoje também, tudo que conseguimos fazer nessa tarde. E obrigado, Senhor, por essa reunião, por estarmos aqui, Senhor. Que o Senhor esteja abrindo nosso coração, falando conosco diretamente, trazendo, Senhor, novidades de revelação, de conhecimento de Ti, Senhor, para estarmos mais e mais derramados no Teu altar e preparados para a Tua vinda, santificados e purificados, onde o nosso corpo, nossa mente, nossa alma, tudo esteja nas Tuas mãos, esteja tudo, Senhor, em Ti, Senhor, santificado. Que Tu tenhas a nós totalmente, Senhor Deus Pai, e por Jesus, Teu amado Filho. Abençoa a nossa oração, a nossa participação e nosso comentário aqui que vamos fazer, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Então, vamos começar o assunto. Vocês, sabe aquele apóstolo lá que vocês mandaram o link para mim? Como é que é o nome dele? Sei, é o... Como é que é? Eu sempre esqueço o nome dele. É Martins, né? Não sei se é Martins, né? Ai. Paulo, Hoje o nome dele, eu sei, aquele rapaz, né? Um cara... então. Comprido lá. Robson Martins. Isso. Então, o que aconteceu? Ele estava na oração, disse que ele sumiu, foi arrebatado. Aí esse boato aí, você conseguiu confirmar isso? A irmã mandou um áudio aqui também lá da França. Diz que a irmã Rita está junto, tem vários irmãos que estão no grupo dele, né? No grupo de... eu não sei qual é o grupo que eles fazem live. Diz que ele sumiu com o corpo e tudo. E eu não sei se já voltou. Então, eu não soube disso. É isso. Quando que foi, será? Quando foi, pastor? Diz que foi ontem, na oração. Meu Deus, acho que isso aí vai correr. Vamos ver hoje. A irmã Rita, ela já foi arrebatada ao céu, já recebeu que ela é noiva, né? Já recebeu a revelação das bodas e tudo. A irmã Rita tá... Eu tenho o telefone da irmã Rita aqui no zap. E ela posta vídeos no canal de sonhos, né? E ela ilustra os sonhos dos vídeos dela. Os vídeos dela, ela ilustra com figuras, né? Explicando. Eu acho que até ela estava usando a inteligência artificial para ver as figuras. E ela está junto. Então, se alguém confirmar isso aí, vai ser muito interessante a gente ver o primeiro arrebatado, o primeiro Enoque dessa história. Acho que hoje que a gente vai saber disso, que eu vou saber pelo menos, né? Vamos ver, né? Procure investigar para a gente aí, a gente ter uma ideia do que é que... do que aconteceu de fato, né? Se é que... Porque eu acho que ninguém ia falar um negócio desse se não tivesse realmente acontecido alguma coisa, né? Então, eu acho que alguma coisa aconteceu e eles divulgaram. Mas eu não sei também se... Foi só a irmã Rita que comentou, né? Não vi mais ninguém comentar. Robson. Realmente, assim, ele é uma pessoa que se consagra muito, né? Com certeza, assim. Oração. Exatamente. Pois é. Aí, a gente está sabendo dessa consagração, que ele é muito forte mesmo. Vou colocar aqui que eu acho que o pessoal vai... Robson Martins. Se tem algum comentário aqui nos... Pois é. Aí ele tem visões, ele já teve umas visões com o anticristo, né? Ele sempre acha, quando ele vê, ele sempre acha parecido com o Jared Kushner, né? E ele teve umas visões né? Até uma pessoa pregando na igreja Prosperidade, uma igreja muito grande. Depois que esse pastor pregava, ele entrava numa sala
e ele falava com o anticristo, assim, sabe? Ó, fiz como o Senhor mandaste. Ele falava bem assim pro anticristo. Fiz como tu mandaste, ó soberano. Bem assim. Meu Deus. Pois é. Então, aí eu fico me perguntando, né, sobre a participação dessas pessoas aí, né, dessas que já tiveram revelação, né, dessa participação com o anticristo e tal. Porque eu acho, na minha opinião, eu acho que o anticristo é o príncipe árabe judeu, entendeu? Ou falso profeta, ou Eu acho que ele vai ter que ter uma origem, pela escritura, ele tem que ser judeu, né? Acho que todo mundo concorda nisso. árabe judeu. Ele tem que satisfazer o Islã, tem que satisfazer o E vai ter que judaísmo. satisfazer o Islã. Esse vai ser o milagre, né? Eu pensei que vocês estavam sabendo do Robson Martins. Isso que eu falei, vou perguntar, né? Então, hoje eu não consegui preparar nada para a aula, que ontem nós fomos para Ponta Grossa. E aí eu estou querendo conversar sobre esses acontecimentos que estão em iminência, né? Agora nós temos o final do mês, né? Nós estamos aí com 5 dias para terminar o mês. E o próximo mês começa com Lua Nova. E é o princípio do ano do calendário judaico, o próximo mês. Não? E logo já vem a Páscoa judaica. E depois as primícias, paisasmos, né? E em maio, abril, né? Maio, junho é Pentecostes. Depois setembro, outubro vai ser Tabernáculos. Então esse ano é um ano chave, né? 2021. E o Jared Kushner, ele é um judeu, ele é judeu ortodoxo, né, pastor? Ele é judeu. É. Por esse nome, né? Jared, né? Tanto que eu acho que a filha do Trump teve que se converter também para eles se casarem. Mas ele é judeu mesmo. Né? Ele é casado com uma filha do Trump. Ele é genro do Trump, ele é genro do Trump. Né? Nossa. Ele que tem o prédio 666 lá em Nova York, né? Os judeus cabalistas, eles têm alguma coisa com esse número aí também, né? Eles admiram muito esse número, sei lá. Até o próprio Salomão usava esse número aí. É complicado. Então, eu em relação ao povo judeu, eu sou do tipo da pessoa que quando eu não tenho conhecimento suficiente, eu não dou opinião. Eu não dou opinião sobre qualquer coisa de judeu, porque eu não conheço nada suficiente para fazer qualquer julgamento. Então, sobre essas pessoas, Elon Musk, Donald Trump, Jared Kushner, eu não dou opinião também, porque não vou tomar partido de uma coisa que eu não sei. Eu sei que tem muita... Lá vai ser especulação, tudo é especulação. Tem muita geopolítica, tem o Daniel Lopes, que estuda muita geopolítica, tem aquele cantor gospel, que também é... O Rafael Bittencourt, tem vários aí geopolíticos, estudou, mas eles erram. Sabe por quê? Porque, embora eles sejam cristãos e conheçam alguma coisa da história do mundo, ou da situação do mundo, tem hora que eles fazem umas previsões aí que, meu Deus, sai totalmente diferente. Então, eu já não uso a geopolítica para tentar antecipar nada. Nem quem é, nem quem não é, então... E outra coisa, eu creio que Deus, ele tem seus agentes secretos. Que são pessoas que estão infiltradas no meio do mal, mas que são dele. E que no final vão dar o calote, vamos dizer assim, contra o inimigo. Por quê? Porque existe uma tribo chamada tribo de Dan. E a promessa para a tribo de Dan diz assim, você é a serpente que picará o cavaleiro no caminho. Então,
Quem que é esse cavaleiro? É o anticristo. Então a tribo de Dan vai picar lá no caminho e derrubar ele do cavalo. Então eu espero que Deus tenha os seus agentes secretos infiltrados, né? Que a gente pensa que é do inimigo e no final vai ser do nosso lado. Pode falar, pastor. Amém. É a tribo de Dan, né? Que seria uma serpente, é comparado à serpente, né? Que pica lá, não sei o que, né? Pica o cavalo, o cavaleiro. Agora, sabe, pastor Lucas, eu acho que esse milagre, entre aspas, que esse cidadão, esse personagem vai fazer para conseguir essa paz tão impossível ali no Oriente Médio, o negócio é o seguinte, porque tanto a cúpula judaica, o sionista, e quanto a cúpula islâmica, eles pertencem já ao anticristo. A cúpula já é, até dos islâmicos também. A cúpula deles, então a única coisa que eles têm que fazer é convencer o povo. A única coisa que eles vão fazer, né? Porque a cúpula já pertence a eles, já é deles. Tanto os judeus quanto dos muçulmanos, tá? Então, aí eu não faço nenhum julgamento porque eu não tenho conhecimento suficiente. Eu vejo pessoas que viajam para Israel, que estão direto lá, fazem cada julgamento estranho e errado, né? Rodrigo Silva, Caio Fábio. Aí outro dia o irmão Daniel ficou perguntando para mim, o que você me diz, qual que é a sua opinião? Aí mostrou o vídeo, postou muito. Eu fiquei quieto, eu não tenho opinião, não sou obrigado a ter opinião. Aí eu peguei e falei, não sei, não conheço o suficiente. Porque essas provas que o pessoal conecta na internet, hoje em dia tem uns trolls, né? Pessoas que geram propaganda, geram tudo, informações, né? Você monta um dossiê contra qualquer ser humano hoje. Então, deixa pra lá. Pra mim eu tenho que esperar acontecer para ver. Também não influencia. Essa visão de mundo geopolítica é muito complicada. Eu acho que você tinha que ser um anjo, você acompanhar a história desde o Gênesis, aí você teria como dar uma opinião. Tivesse visto a história acontecer como Uriel, como Miguel, Rafael, né? Que participaram de várias batalhas, eles podem emitir um parecer sobre as pessoas desse nível, né? Geopolítico, e sobre os países, né? Porque Israel é uma coxa de retalhos, né? Igual o Brasil. Você vai em Israel, você encontra judeu de todo jeito. Você não tem uma linha só. Não é que nem no Antigo Testamento, né? Que todo judeu era seguidor de Moisés e todo mundo era de um jeito só, né? Então, complicado. E até o Vaticano também, né, pastor Lucas? Está na mão dele. Tudo vai estar na mão do anticristo, né? É só ele dar o Vaticano disse que o Papa recebeu um milagre e voltou. De cura. Aí o pessoal está dizendo que ele substituiria ele por um cromo. Meu Deus. Porque diz que ele estava muito mal, ele estava inchado já, bem. Dizem que já morreu, tal, sei lá. Ele está com uma aparência bem horrível. Quase moribundo. E aí, ninguém vai falar nada? Né? Então só, você veja, porque o anticristo ele vai ser uma pessoa que todo mundo vai obedecer ele. Ele vai dar a ordem, todo mundo vai obedecer, entende? Vai ser uma coisa... eu acho que ele vai ter um poder hipnótico, porque ele é um representante de Satanás. Então o Satanás tem poder sobre a carne. Toda a carne humana, Satanás o manipula. Então eu acho que ele vai conseguir manipular. Vai, pastor João. Qualquer ser humano ele vai conseguir manipular por causa do poder da carne. Estão me ouvindo? Estamos aqui. Sim. Eu tenho uma pergunta. Eu recebi 3 perguntas já. 3 ou 4 perguntas. Aí do Brasil. Sobre o quê? Pessoal perguntando sobre
Eu estou lendo aqui agora, sobre os 3 dias de escuridão, sobre a transformação. Eu já ouvi de 3 pessoas aí no Brasil, 3 irmãos que eu conheço o nome aqui, seguindo a gente por muito tempo, e eles estão perguntando se eu já ouvi alguma coisa acontecendo sobre os 3 dias de escuridão na Páscoa. O que é que está acontecendo no Brasil aí? Eu nunca Aqui recebi. nada. A Páscoa, quando que vai ser a Páscoa católica? Eu não sei, aqui nós temos 3, 4 calendários de Páscoa, né? Tem um calendário judaico, calendário católico, calendário... Eu acho que essa Páscoa é a Páscoa que a gente celebra mesmo. Eu já ouvi 3 dias de escuridão, teve uma irmã que falou que vai acontecer agora na Páscoa tem uma irmã que havia que categoricamente isso. Que vai acontecer agora. Tem uma irmã que está afirmando isso com toda veemência. Os profetas aí no Brasil estão falando isso? Não. Hã? Eu estou esperando os sinais que a Vicky disse que vai ter, né? Vai ter um grande terremoto. Aqui fala também dos 3 dias, aqui também, né? Diz que vai ter um grande terremoto no mesmo dia, o céu vai ficar com a aurora boreal nos trópicos. Estou esperando. Eu acho que por causa da minha canseira da alma, eu não consigo ver todos os vídeos do meu veículo direto, eu peguei só alguns, e que o Senhor, devido às orações dos irmãos na Ucrânia e na Rússia, ele mudou a ordem das correntes, então não vai ter a guerra nuclear primeiro, ela passou a ser a última, porque o Senhor fez isso porque não queria que os irmãos passassem pelas duas coisas, a guerra nuclear e a escuridão. Então, isso é uma coisa que eu não falei ainda, isso é uma coisa que eu peguei dela. A coisa número 2 que eu peguei dela... De quem que é que você pegou? A Vicky. E outra coisa, já estão aqui anunciando outros profetas a transferência de riqueza. Sim, esse eu já peguei demais do Brandon, só do Brandon. Eu acho que o Brandon está famoso aí no Brasil, né? Depois que ele acertou lá do Trump, está muito famoso. Agora, o meu achismo é o seguinte, é o meu achismo, né? Eu creio que a transferência vai começar quando começar o avivamento. Quando todo mundo vê os milagres e começar, entendeu? Os ricos, os milionários, começar a ficar assustados aí e começar a ofertar para a igreja, entendeu? Isso é né? Eu acho, né? Tem que ter um coração preparado para isso, né? É pouco milionário, né, que vai ofertar, né? Deus sabe. O que eu ouvi dele faz sentido, sabe? Que o avivamento acontece antes da colheita, porque a igreja já está preparada, os filhos de Deus já estão preparados para fazer a colheita. O teu vídeo está congelado aqui, pastor João, não sei se para os irmãos também tá, o meu está... Não, aqui não, ele entrou na imagem, depois ele saiu, agora tá só a carinha dele. Tá ruim, tá congelada a cara dele, assim, tá ruim a ligação. Aqui só tá o ícone dele lá, o ícone. Alô, tá dando para ouvir? Para ouvir dá normal, para ouvir normal. Não, o vídeo também. É que se eu desligo a câmera, né? Tá. Uma outra coisa que ela falou, que o senhor falou para ela esses acontecimentos, agora eu não sei, não entendi ainda sobre isso, que a lua de sangue acontece junto com Purim. Mas o Purim já foi. Quando eu fiz... O Purim já foi junto com a lua de sangue. Quando eu fiz a pesquisa, é o ano que vem. O ano que vem, acredito que no dia 3 de março, acontece Purim e a lua de sangue ao mesmo dia. Foi incrível isso aí. Eu não entendo o que é isso. Mas foi incrível.
Mas o ano que vem os dois vão acontecer no mesmo dia. E foi o que ela contou sobre isso. Eu tenho aqui para traduzir ainda. Mas é só isso que eu sei. Não sei mais nada disso, não. Eu sei que se demorar muito esse avivamento, eu não sei o que vai ser de mim, sabe? Por causa da... Está muito difícil fisicamente. Muito difícil para mim. Vamos ver, né? Está na mão do Senhor. O senhor está indo trabalhar todo dia, pastor João? Pegar a estrada, tudo? Sim, eu penso, né, eu falo para o pai, o que é sábio fazer, né? Arriscar sua vida na rodovia, né? Ou fazer o quê, né? E ele está me mantendo, porque eu não tô dormindo na rodovia, então ele está me mantendo, mas hoje, por exemplo, eu estou falando assim porque eu não fui trabalhar, assim eu fiquei em casa, mas 3 dias seguidos é muito complicado para mim, olha, muito complicado mesmo. Eu não consigo nem explicar para vocês como é que é esse cansaço da alma, sabe? Eu não consigo nem explicar para vocês. Parece, eu tô tão cansado que parece que eu tô fora de mim quando eu estou conversando no trabalho, em outro lugar. Tem que forçar para rir. Eu já passei por isso uma vez, quando eu estava terminando meu doutorado. É um cansaço que não é físico, ele é da alma mesmo, sabe? Às vezes dá vontade de se jogar no chão, sabe? Mas eu acredito que isso não é... Mas o seu trabalho permite trabalhar de casa? Permite, é por isso que eu trabalhei hoje de casa. Mas o gerente está começando a ficar de olho, que eu tenho que aparecer lá, né? E, eu tenho muitas férias, eu tenho 5 semanas de férias, mas pega mal, né? Você não consegue atestado médico, assim, explicando o seu estado de saúde, alguma coisa? Eu vou no médico, ninguém consegue explicar essas coisas, ninguém consegue explicar, eu tiro galões de sangue, ninguém consegue achar nada em lugar nenhum. Isso não é, de uma certa maneira, surpresa para mim, porque o Senhor alertou que antes da volta dele essas coisas vão acontecer, vai ficar pior até o brilhar do sol. Então eu espero essas coisas. Olha, o Nico está forte em mim, sabe? Forte, coisas assim. O que ele fez. Eu orei para o Senhor ontem sobre aquilo que aconteceu, o Senhor me mostrou. Um casal maligno entrando na minha casa. Eu já destruí, já. Eu peguei a espada do Espírito, cortei todo, e quando vi aparecer aquela aranha na minha frente, eu matei ela. Mas está forte, o engano que ele está fazendo. Está forte mesmo. Eu espero isso ficar até pior, porque eu acho que o Senhor está usando isso para a glória dele, modelando os últimos fiascos do nosso caráter. Por exemplo, ontem eu aprendi muita coisa, e eu vi muita coisa também. Eu acredito que a igreja passou por um nível melhor. Eu, por exemplo, passei, os irmãos passaram. Isso tudo para a colheita, sabe? Para a colheita. Ele faz isso, o Senhor faz essas coisas, ele bate o pé, sobe o negócio, cria uma situação, e ele usa isso para aperfeiçoamento do coração. Eu aprendi muito no Senhor, muito mesmo. E eu acho que vai ficar pior, o engano vai ficar pior, no sentido que o Senhor tem falado isso. Mas está forte aqui, viu, queridos? Cutuque, sabe? Não deixa dormir. E teve um ataque dele aqui, um ataque enorme desse bicho. E quando minha esposa começa a ter dor de cabeça, minha filha não dorme.
quando foi de manhã cedo, minha filha caiu numa febre. Ela ficou no quarto dela 3 dias. E eu vi tudo isso acontecendo. O Senhor mostrou, ele mostra todas essas coisas. E ele tá vindo em cima mesmo. A ideia dele é parar os mistérios de Deus. A ideia dele é essa, sempre foi essa. Ele quer realmente. Eu vejo os ataques dele vindo de todos os ângulos. Mas vai até onde o Senhor permitir, né, querido? Uhum. Mas eu não vejo, olha, eu não me vejo assim durando mais um ano, não, sabe? Eu não me vejo, não. E quando eu vi esse negócio da Vicky para o ano que vem, eu falei, nossa, pai, como é que eu vou durar um ano? Como é que eu vou durar, né? Mas é isso aí, só continuando, cada um de nós temos aí as nossas coisas. Você não vai ter que vir para o Brasil ainda? Eu, assim como alguns irmãos que estão aqui, a gente sente alguma coisa no ar para acontecer a qualquer momento. Eu acho que quando a gente vê alguma coisa, vai dar um certo consolo, que a gente vai começar a ver as coisas acontecendo. Uhum. Mas vocês sentem alguma coisa aí no Brasil? Aqui já está acontecendo muita mudança na política, todas as coisas estão se invertendo aqui. Não, eu estou falando no seu sentido pessoal, você sente alguma coisa que vai acontecer? Agora eu vejo o seguinte, eu vejo que esse negócio do cansaço é generalizado, eu vejo todos... Está todo mundo assim, está todo mundo, eu também. Agora eu sinto que vai acontecer alguma coisa de repente aí qualquer hora. Eu estou esperando isso aí. Você sente isso também, Pastor John, você sente isso também? Sim, com certeza. Eu estou na expectativa, que eu tô que nem aquele caboclo que dormia com o olho aberto, tudo fechado. E eu vejo todos os irmãos estão sentindo isso, todo mundo. Eu, a Nilva também, eu vejo isso em todos os irmãos. Generalizado. Daniel e a Célia, vocês sentem isso também, mano? Tá bom. Também? Tá bom, então os irmãos aqui, eles estão sentindo isso aí. Eu não vejo, sabe, querido? Eu não vejo assim como é que o meu corpo vai aguentar até a próxima Páscoa, sabe? Falando sério, eu não vejo como não. Porque e o seu coração, como é que tá? Tá funcionando bem? O coração melhorou. Aconteceu aquele grande milagre que a pastora Nilva tem falado. Falar em coração também, pastor João, sabe o que aconteceu comigo? Eu nasci com 30% de refluxo, né? Volta, bombeia, 70% vai e 30% volta, né? E sempre dava dor no coração e aperto. Nunca mais senti nada. Eu acho que eu fui curado. O que aconteceu comigo, um grande milagre entre os médicos. Quando eu fui pela primeira vez no hospital, o coração estava a 12%, aí ele caiu para 5%. Quando eu estava lá, eu saí, e eles falavam, você vai morrer em 3 meses. Aí eu voltei pela segunda vez, ele estava a 5% a 8%, e eles falavam, você vai morrer. Ele falou que, os médicos falaram aqui das melhores universidades aqui dos Estados Unidos, no coração, né, que o coração é igual a gengiva da boca, ele não melhora. Ele não melhora. O que os médicos fazem, eles tentam manter o seu coração, para não piorar. Então, eles queriam colocar aqueles negócios de dar choque, né? O coração, quando perde o ritmo, você quer dar aquele choque. Tentaram tudo isso em mim. Eu não quis. Eu falei, se eu de morrer, eu estou bem, digo o Senhor, estou bem tranquilo. E agora, depois desse tempo todo, eu fui aqui, me puseram na máquina, me cobraram dinheiro, inacreditável, 20 minutos. E eles falaram que meu coração estava 40%. Imagina só, eu que estava na lista para receber um novo coração, 40%, eles não sabem explicar por quê. Como é que saiu de 5 para 40, é o que o médico falou, né? Então, o coração está bem até nesse sentido, né?
Mas olha agora, eu estou conversando com vocês, está mó arrepio nas minhas costas aqui. Tá, o ataque tá violento mesmo. E quando eu perguntei para o Senhor, né, os sonhos que eu tive, porque eu sei que ele me responde. Né? O que foi que aconteceu, né, pai? Ele não saiu do jeito que eu achava, certo? Aí ele me mostrou um casal, né, felins. Eu cheguei com o carro, ele parou o carro, eles saíram do carro, eu tirei até a bagagem dele atrás do carro, e eu levei eles para entrar nessa casa. E era onde eu morava, porque eu fiquei pensando onde é que eu vou morar. Né? Então Deus mostrou isso para mim. O que eu vi, esse ataque que ele fez em mim foi muito sutil, mais ou menos no mesmo nível do ataque quando o maligno me enganou através da Bíblia, através das Escrituras, para me tirar da igreja. Bem sutil, sabe? Bem sutil. Então eu tive quando ele me mostrou isso, eu tive de olhar nos últimos 7 meses para ver esse panorama, né? Tive de voltar uns 7 meses. E eu comecei a indagar, será que esse negócio mostrado para mim que eu vou voltar ao Brasil... Porque os malignos, eles veem o que o Senhor faz na sua vida, né? O Senhor vem te dar um sonho, coisa assim, eles estão vendo, né? Eles pegam aquele bastão, correm com o bastão, né? E eles dão coisas logo depois da mensagem do Senhor. Eu acho que eles me pegaram em um desses 4 ou 5 ou 6 sonhos aí, tá? O último sonho eu peguei. Ah, não, esse aqui não é ele, não. Eu não sei porque eu estou falando isso para vocês. Eu sei que ele confirmou, quando eu descobri esse ataque dele, eu quebrei tudo pela espada do Espírito, quebrei todo o ataque dele em pedaços. E quando eu voltei a dormir, 6 horas da manhã, o Senhor me deu esse sonho desses dois nefelins mudando para minha casa, né? O que aconteceu, o que eu acredito que aconteceu é que eu quebrei o ataque do inferno e ele mandou o próximo ataque. O que eu senti? Mandou o próximo ataque. É uma coisa incrível, mas assim que eu olhei, eu falei, não vai ficar aqui em casa, não. Eu já feri eles antes, eu tirei a espada do Espírito, cortei a casa de cima para baixo, em cima no poro, eu falei, vou cortar esse pessoal. Eu cortei horizontalmente, eu cortei verticalmente, eu cortando com a espada do Espírito, todo lugar. Amados, bem na minha frente, materializou uma aranha pequena assim. Eu fiquei tão feliz, eu peguei meu pano e falei, você não me escapa. Eu matei ele mesmo, esmaguei ela na hora. A espada pegou um. Vou pegar o outro. Bom, eu não sei porque eu estou falando isso. Desculpa. Podem falar aí agora, qualquer coisa. Não, às vezes um comentário desse ajuda também a gente a entender certas coisas que está acontecendo com a gente também. O Senhor já mostrou para mim. Teve um dia eu acordei 4 horas da manhã, eu levanto a minha mão para o alto assim, e eu olho para a espada. O Espírito Santo fez eu sentir a espada na minha mão. Eu segurei a espada assim, na minha mão, assim, 2 horas da manhã. E eu já cortei, teve um tempo que eu vi eles atacando minha filha, uma aranha saindo. Ela vê muito esses jogos de feitiçaria que meu filho via. Eu vi a aranha saindo da tela dela, assim, na parede, indo para cá. Um outro dia, a aranha materializou na frente dela. Ela ficou com tanto dó da aranha, doidinho para matar a aranha. Ela não pude matar por causa dela. Teve dó da aranha. Mas quando eu corto com a espada do Espírito, eu já vi. Eu corto ela para cima. Em cima da casa, para o lado, eu já vi. Aqui em cima aqui do meu armário, o maligno descendo, mancando.
duas mulheres, tudo maligno descendo, ajudando esse maligno a andar. Eu sabia que a espada tinha cortado a perna dele. Eu vi, o Espírito Santo mostrou isso. Eu já teve outros sonhos que eu vi a espada entrando no maligno. Eu faço assim, né? Entrou. Eu ainda vi ele olhando assim para a barriga. Eu vi ele olhando para a barriga assim. E a próxima vez que eu vi, o Espírito Santo jogou ele no inferno, ele caindo, girando. Eu já falei isso para vocês. Né? Essa espada realmente existe, viu, nós? Eu gostaria de encorajar vocês a usarem essa espada. Amém. Ela existe mesmo. Né? E Amém. eles têm medo de mim. Eles têm medo, viu? Eles já apareceram para mim várias vezes, os malignos. Amém. Um zombando de mim. Então você agora tem uma arma, um zombando de mim. Outra coisa que eles odeiam, viu, querido? É orar em línguas, tá? Eles odeiam isso. Quando você ora em línguas, porque eles não entendem o que ele está fazendo. E os malignos que são enviados para sua casa para espiar você, sabe? Eles estão dando nota para levar para o inferno, eles não entendem o que você está falando, tá, mano? Eles odeiam isso aí. Eu oro muito em línguas mesmo. Quando eu sei que quando eu sei que não está ouvindo, eu não oro mais. É só isso. O irmão Daniel fez uma pergunta aí. Não dá para ver, não. Qual que é a pergunta? O que significa aranha para o senhor na visão espiritual? Aranha é maligno. Aranha é maligno. Maligno mesmo, tá? Eu acho que é veneno que injeta, pastor João. Eu acho que é tipo aquele veneno sorrateiro. Sim, também é. Eu acho que o Daniel não sabe das minhas histórias com a aranha, né? Eu já vi aranha aqui no meu quarto, Daniel, do tamanho da parede minha, da metade da parede minha, enorme. Eu já vi, meu corpo é todo furado por elas. Foi o que praticamente matou meu coração. Totalmente furado. Eu já peguei muitas delas se materializando. Eu senti uma dorzinha assim na perna, eu ia rápido com a mão, quando eu vi elas passavam na minha mão. Aranhas pequenininhas entrando na minha boca, quando eu louvava, fazia louvor, elas entraram na minha boca. Isso aconteceu quando houve divisão na noiva. O campo de força que me protege, que é a noiva, ficou fraco. E o inferno veio seco em cima de mim. O nosso Deus Jeová já falou que minha proteção era a noiva. Então, quando a noiva dividiu, ela enfraqueceu e eu paguei o pato. 2 vezes aconteceu isso. A primeira vez aconteceu aqui com eu estava junto com o pastor Jones, o pastor Nil. Eu paguei o pato. E foi muito tempo, viu, querido? Foi questão de 3 meses. E o Senhor mostrou para mim. Eu vi a aranha dormindo com a minha esposa. Eu dormia com a minha esposa quando eu vi 2 aranhas em cima dela, aranha grandes mesmo. Eu acho que eles sabem, né? Quando você olha para eles no mundo espiritual, eles sabem que você está olhando. Quando eu olhei a janela, veio correndo, subiu em cima de mim, ficou batendo a pata assim, ó. Eu, no mundo espiritual, peguei a perna dela e joguei ela longe. Eu já vi Jezebel materializando com a aranha várias vezes para me atacar. Eu já vi aranha do tamanho de um elefante me olhando, querendo me pegar. Na hora que isso aconteceu, uma maçã apareceu na minha mão, eu joguei essa maçã nessa aranha, o poder deles, eles não deixam encostar neles. A maçã desviou, foi para outro lugar. Ela passou um pouquinho, a maçã veio e arrancou metade da cabeça dessa aranha. Eu vi cair no chão assim. Eu tenho essas coisas, mas eu não falo tanto assim para vocês. Eu acho que o senhor tem um antecedente que a sua família deu para o senhor de ver coisas visivelmente, né? Não por sonho, né? Diretamente no real, né? Isso aí é fato, tá, queridos? É fato. Eu já tive algumas experiências assim, mas não é tão frequente, não, é muito raro. Eu não sou igual aos profetas aqui, o Brennan, acho que o próprio inimigo, é o próprio Satanás.
Aqui eu sei, Satanás apareceu para mim uma vez só quando eu tive a doença. Eu vi as mãos dele aparecer no meu quarto. Com o Vicky, com a Marinha, ele aparece frequentemente. Né? Jezabel aparece para mim. Ela se materializa. É interessante, quando eu vi o relato de Elias conversando com Enoque, um deles falaram que Jezabel se materializou no tempo de Elias, acho que foi Enoque que falou isso. Ela se materializa aqui, eu já vi ela no espiritual e eu já vi ela no físico, os dois. Teve um tempo que eu estava tão cansado que eu ia enfiar a espada de espírito nela e eu vi ela no espiritual e ela era um manto preto, ela era toda preta, assim, ela ficou do lado de fora da minha casa, ela não tinha permissão para entrar, mas eu não encarei ela não, viu? Eu até escondi dela em casa, quando eu vi pela janela, ela estava com um manto preto olhando para dentro da minha casa, eu até escondi dela, eu falei, não vou mexer com isso não. E tinha um bicho lá do lado dela olhando para mim rindo. E ela já se materializou para mim várias. Aliás, é só ir para um lugar só e começar a orar, ela aparece. O FAQ, quando tem, ela aparece. Geralmente ela aparece com cara. Eu não posso falar você como ela que ela é, porque ela muda de figura. Uma hora ela é um cara, uma hora ela é uma pessoa, mas ela sempre aparece, tipo assim, bem idoso, alguém que tem problemas para aleijado, porque os demônios sabem, né, irmãos, que isso cativa o nosso coração, né, os filhos de Deus, né, essas coisas cativam os corações dos filhos de Deus imediatamente, e ela aparece dessa forma, mancando, o problema disso, daquilo, imediatamente ela cativa. Mas não tem medo não, mas ela aparece para mim, tá? Do nada eu saio no supermercado para comprar uma galinha, quando eu vejo ela aparece olhando para mim, mas os anjos aparecem também, tá, queridos? Eu já vi os anjos também. Você lembra que eu mostrei no seu vídeo que o senhor fez lá, os 2 anjos lá em Israel? E o senhor filmou e nem viu. Por que aqueles homens estavam de veste branco lá no fundo? Eu falei que eu tinha visto um anjo lá no seu vídeo. Aí eu parei, cortei, fiz um print da tela e mandei pro senhor. Sim, eu concordo, sim. Eu concordo que isso acontece. Então, essas coisas acontecem. E a Gislaine viu isso quando ela... Eu estava no hospital, pela segunda vez, eu não conseguia respirar. Sabe? Eu voltei pela segunda vez, estava muito, muito mal, querendo respirar, e eu sei que eu comecei a falar no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Saiu uma aranha das minhas costas. Eu vi a aranha, eu senti a aranha sendo das minhas costas, uma aranha grande, sendo das minhas costas e rolando pelas minhas costas até a cama. Eu melhorei imediatamente depois disso. Saiu de dentro do meu corpo. Então, essas coisas, às vezes fica muito enfatizado. Eu acho que isso vem junto com o meu presente, ou dom, que vocês falam aí, né? E junto com isso vem o Senhor, e quando eu junto isso, estratégia do inimigo, sabe? Eu acho que esse é o meu dom, porque o Senhor sempre me mostra estratégia inimiga. É por isso que eu bato tanto nesse teclado, sabe? Eu bato tanto nesse teclado. O Daniel levantou a mão para fazer uma pergunta aí. Pode falar, Daniel, o que é? Não é para fazer uma pergunta, é para falar mesmo. Aranha, quando a pessoa sonha com aranhas, eu estava ali a falar, mas ninguém liga nenhuma, então resolvi falar mesmo por voz. Quando a pessoa sonha com aranhas, obviamente está a sonhar que estão-lhe a fazer uma armadilha. A aranha tece uma teia invisível, onde apanha as suas presas. Isso é o que uma aranha significa. A pessoa deve ter cuidado, deve estar atenta a armadilhas. E a pessoa deve estar atenta aos sinais. Por exemplo, a certa altura o pastor João, há uns meses atrás, até falou que ia sair de casa e estava um veado no meio da estrada, não foi? Não foi o que o pastor João disse? Contou.
Sim. O pastor João, por acaso, foi investigar o que é que significa um veado. O veado está associado a ser Nunos. Sabe quem é o ser Nunos? É o nome do diabo na Grécia. Chama-se ser Nunos. É a razão porque eu odeio o meu último nome, Nunes. É porque vem deste nome. Amo o meu primeiro nome que Deus me deu, Daniel. Odeio o meu último nome. É por isso é que eu não me chamo de Nunes, chamo de Deus. E um dia, se puder mudar isso, vou mudar. Embora Deus já me tivesse dito que não tem importância nenhuma, que eu não preciso de mudar. Mas se eu um dia puder mudar legalmente de uma forma fácil, eu mudava. Garanto que mudava. Irmão Daniel, mas você, o nome, eu tenho 3 nomes, Lucas Máximo Alves, você tem quantos nomes? Daniel? Sim, tenho 4, são todos muito bons, são todos, o Daniel eu sou o Deus é o meu juiz, o Américo quer dizer líder, chefe, quer dizer uma pessoa que é um líder, e o Sabino também quer dizer qualquer coisa positiva, e eu até sei que há Sabinos, há muitos Sabinos aí no Brasil, até há mais Sabinos no Brasil que em Portugal. E o Sabino também tem uma origem muito positiva. Mas o Nunes não gosto, nunca gostei deste nome Nunes e posso-vos dizer que o lado da minha família, do meu pai, é uma família muito estranha. Eu nunca tive muita ligação com aquela família. Basicamente, aquela família quase que aquele lado quase que fiquei sem ligação, não total, mas quase total. Há sempre alguma tia, alguma coisa assim que se diferenciam. Mas creio que há uns anos atrás, quando a minha avó da parte do meu pai faleceu, pronto, parece que foi o fim com aquela família, porque é uma família, pronto, eu já em infância sofria muito com o meu pai, que o meu pai era alcoólico e pronto, era terrível, digamos assim, nem vou desenvolver mais, só vou dizer isto, era terrível. Mas depois, também cada vez que ia com os meus pais, íamos visitar aquela parte da família do meu pai, eu já ia a tremer. Eu já ia a tremer para lá, porque eu já sabia que iam judiar comigo. É o que eles faziam, judiavam e jogavam para dentro de água e faziam o que queriam comigo. Se eu preciso do pé da minha mãe um bocado, era como se eu saísse do pé da leoa e as hienas me apanhassem. É uma família muito estranha, e para além de ter histórias para contar quando era miúdo, que ainda hoje me servem, de certa forma me deixam um pouco traumatizado. Coisas que eu vi e ouvi, que me deixam a pensar, então, mas que raio de lado da família é aquela? É uma coisa mesmo muito estranha, mas pronto, não estamos aqui para falar disso. Mas esse próprio sinal que o pastor João viu do veado no meio da estrada, isso já é uma coisa, logo aí, e estar a sonhar com aranhas. Pastor João, você precisa de jejuar por revelação, porque está aí muita coisa. Então, o próprio símbolo do ser Nunos, estendido no meio da estrada a impedir o seu caminho. Pastor João, isto é forte. Amém e Deus abençoe. Quando Jezebel conseguiu legalidade para me matar, ela já tentou isso 2 vezes. Quando você está na rodovia a 110 km por hora, 120 km por hora, à noite, quando o farol bate nesse bicho, tem 2 linhas de rodovia, estendido de um lado, eu tive, menos de 1 segundo para jogar o carro para o lado esquerdo, que era um veado enorme. O carro jogou, e a ideia foi matar mesmo. O carro bateu de um lado, foi assim, tum, e organizou. Ela conseguiu também legalidade para... Olha, Matos, o poder do inferno é inacreditável, viu? Quando eles organizam, viu? Tem um demônio lá na frente cuidando de um carro, esse demônio está aqui, está com um caminhão, aquele demônio está aqui, e está tudo organizado no sentido de te derrubar. É um exército mesmo. É claro que os anjos estão conosco, né? Os anjos estão sempre conosco. Eu já vi isso uma vez indo para o trabalho. À noite, meu carro saiu assim, eu olhei para o lado direito, tinha uma luz branca brilhando do meu lado. Porque é um anjo do lado direito, esquerdo, na frente e atrás, né? Uma luz branca, no meio da noite, assim, junto com o carro, assim, ó, lado a lado com a porta direita. Bom, eu não... Às vezes eu queria falar, não sei nem por que eu estou falando isso, mas foi o veneno dessas aranhas que enfraqueceu meu coração
né, enfraqueceu meu coração, grandes, e a Gislene teve um sonho que 2 aranhas agarrou o braço dela e picava ela e deixou ela tonta. Eu fiquei sabendo imediatamente o porquê que ela estava falando daquilo. E foi isso mesmo. E nenhum médico aqui, depois de tirar tanto sangue, ninguém viu nada, nada, nada. Eu sabia o que era, né? Eu estou aqui, meus queridos. É porque Deus quer que eu esteja aqui, sabe? É ponto final mesmo. Ponto final. Não tem lógica. Eu tinha de estar com essa noiva aqui. Tinha de estar com essa noiva, como o senhor falou, direcionando essa noiva. Né? Direcionando essa noiva. Tanto aqui como no mundo afora, né? Então, O canal, eu olho que nem o pastor Jones falou isso uma vez, né? Acho que foi no sábado passado. O canal Os Mistérios de Deus é uma central de educação, viu, querido? Uma central de educação, você acha tudo lá, assim. Pois é, pastor Jones. então, né, pastor João, a questão, você veja, né, a questão da aranha, até já te falei isso, né, ela tem a ver com o que o irmão Daniel falou, a teia, né, teia para fazer uma armadilha, né, uma armadilha que os insetos não veem e eles são pegos, né, é uma coisa. Agora a questão do veneno, a aranha, né, eu já até falei pro pastor João isso, às vezes são pessoas que estão injetando veneno, né, e o que aconteceu, olha só, e afetou o coração. E o que é o coração? Afetou o nosso coração. O que quer dizer coração? Né? Uma coisa que prejudicou o coração da gente. Quer dizer que pegou algo, né? O que quer dizer isso? Né? Pegou, feriu o meu coração. Feriu o teu coração, pastor João. Uma coisa que feriu o teu coração. É uma coisa que não para. Essas aranhas vêm, né? E querem picar e injeta veneno, né? Chegando ao ponto de afetar o teu coração. Olha o significado espiritual disso. E a questão da Jezabel. Jezabel é divisão. É quando é um espírito que quer corroer a igreja de dentro para fora. Ela vai corroendo a igreja de dentro para fora, assim, entende? E é um espírito que ele quer derrubar, ele quer destruir qualquer ministério. Ele quer derrubar. Né? Eu não nego esse lado espiritual, pastor. Mas o que acontece comigo é físico mesmo, tá, querido? É físico mesmo, tá? É coisa física mesmo, tá, querido? No laboratório e tudo. Mas eu não nego essas coisas no espiritual. Isso acontece também, né? Um carrega o outro, né? Mas é coisa física mesmo, tá, pastor? Se você olhar meu corpo, você olha os 2 buraquinhos no meu corpo, né? Você vê os dois, como é que fala no Brasil? Fang. Você vê, meu corpo é cheio desses fangs. O que é fang? Aranha tem fang, né? E eu sei que quando é ela, porque quando você olha, é um buraquinho do lado do outro. Que a aranha tem... Como é que fala fang? Fang é... ferro, né? Ferrão. Hã? Aranha tem ferrão. São 2. Ferrão, aí está, ferrão. É. Então você olha no meu corpo, você vê os 2 buraquinhos de ferrão, um atrás do outro, assim. Agora eu não nego, porque Jezabel quer destruir você fisicamente e espiritualmente, né? Eu não nego isso. Comigo aqui eu sei que é difícil para a mente humana entender isso, né? É muito difícil para a mente humana entender isso, né? Como que pode um espírito se materializar, né? É uma coisa que parece lógica para a mente humana, né? Para mim não é não, viu, querido? Para mim é bem real, tá? Depois de vários anos, é bem real, tá, cara? E eu já vi dados da... Eu acho que até o Satanás falou para você, né, pastor John? Isabel se materializando como aranha. Isso parou, tá, queridos?
Quando houve paz na igreja, parou. Nesse sentido, né? Nesse sentido, parou. Eu sei que todo dia à noite eu faço louvor para o Senhor, e as aranhas vinham pequenininhas, subiam na minha boca e morriam na minha boca, eu já vi pedaços delas na pia. Parou. E depois teve mais um pouquinho, quando teve outra divisão. Não achei que não, a outra divisão. É de outra igreja. Eu também sentia que eu já sabia que era problema da noiva, eu já sabia. E era mesmo. O Senhor conectou eu a isso, né? A Marcélia perguntou aí que ela já viu aranha no teto. Eu também já vi aranha no teto. É sempre a armadilha do inimigo, né? Imundícia, coisa imunda, coisa de armadilha, irmã Marcélia. Sim. Eu estou falando assim, que às vezes é difícil para a gente, com a mente, entender o lado físico, né? Para mim é bem real, viu, queridos? É bem real. Agora, e já aconteceu várias e várias e várias vezes. É fato para mim, né? Fui no parque com as crianças, ia alimentar os peixes. Na hora para outra, elas andando nas minhas costas, vendo meu braço e furou meu braço. Depois apareceu. O Senhor me avisou isso através do voar de 2 pássaros na minha cabeça. Eu estou ficando mais alerta com os sinais que o Senhor envia para nós. Eu, pastor Jones, sim, existe isso tudo da igreja do lado espiritual, mas do lado físico é bem real para mim também, não é? É bem real. E eu já vi teia de aranha aqui em casa também, tá? O Senhor já mostrou isso para mim. Espiritual, teia espiritual, ele já mostrou isso para mim. Se vocês têm pergunta, fala, eu não consigo ver. Quem que é? Quem está perguntando? A irmã Célia, a irmã Márcia quer falar. Pois não. Olha, eu já tive 3 experiências com aranha, eu vou compartilhar com os irmãos. Minha família, antes de Deus converter, meu pai veio do espiritismo, mesa branca. E quando eu era criança, eu ia com ele. E mesa branca é kardecista, tá? E quando eu era criança, eu ia com ele, eu fui com ele até uns 10, 11 anos de idade. E eu sentava, meu pai fazia parte, que ele era médio desenvolvido, ia para a mesa, e aí quando eu olhava na mesa, eu via a entidade que meu pai ia receber no lugar. Só que quando eu olhava para o chão, várias vezes que eu fui, eu via aranha caranguejeira andando no chão. E aquilo me assustava, né? E eu perguntava pro meu pai, mas eu vi aranha no chão. Às vezes ele falou, vamos comigo e tal. E eu, às vezes, nem queria ir por causa disso, porque eu vi aranha caranguejeira andando no chão. Outra experiência que eu tive, eu não servia a Deus ainda, na época eu ainda era casada, estava morando em Cuiabá. E não estava não, perdoa. Eu estava morando aqui, logo minha filha pequenininha, e eu tive um sonho que em cima do meu edredom, eu acordei, para vocês terem ideia, eu dormindo, pulei da minha cama, eu fiquei com um hematoma na minha perna enorme, roxo, porque eu pulei dormindo da minha cama, porque eu tenho pavor de aranha. E eu sonhei, no meu sonho era tão real, que mesmo dormindo eu pulei, lotado de caranguejeira em cima do meu edredom. Mas muita, tipo, como se fosse umas 50, 100 aranha em cima de mim no edredom. Isso na época eu era casada ainda e não servia a Deus. Agora, como servindo a Deus, uma vez Deus preparou, nós fomos fazer uma visita, e na casa dessa serva de Deus, de pé ali, enquanto tocava um hino e tal, a gente buscando, clamando para orar, eu olhava para o chão e eu via de relance, muito rápido, eu não via como eu via lá no centro espírita quando eu era pequena, mas o movimento da aranha, que é particularmente dela, né? Aquele movimento era grande também, como se fosse uma caranguejeira. E eu via passando de relance aquela mancha preta no chão, do tamanho de uma palma de mão, e o movimento era de uma aranha. E isso eu vi várias vezes durante a visita ali no chão. Eu falei, gente, será que eu tô vendo alguma coisa? É coisa da minha mente? E aí naquele dia
Deus tomou numa virtude grande e tal, creio que o Senhor libertou a casa da serva de Deus, e isso foi no domingo, mas na segunda-feira eu estava muito cansada e numa espécie de num sono eu tive uma paralisia do sono. Só que eu vi meu corpo, eu sabia que meu corpo estava na cama, porque eu tenho fobia de altura, de 1 metro eu já passo mal. O espírito me pegou pela garganta, do lado da minha cama, e o meu pé balançava, mas não era o meu corpo físico que estava deitado. Eu creio que era minha alma, né? Meu corpo energético, a minha alma fora do corpo, e eu balançava o pé e o espírito, só que graças a Deus que Deus não deixou eu ver. Aí eu comecei a clamar a Deus, clamar a Deus, clamar o sangue de Jesus, me soltou e eu voltei pro meu corpo. Um piscar de olho, só que aí eu não tinha um movimento. Meu pai estava na cozinha, a porta do meu quarto estava entreaberta, entrando luz, só que não tinha. Eu queria gritar para chamar socorro. Assim, foi uma experiência, nunca mais aconteceu, mas foi uma experiência muito forte, assim, no mundo espiritual. E demorou um tempinho, assim, para eu voltar a ter habilidade no meu corpo, conseguir me mover. Mas o espírito já tinha libertado, mas eu passei por essa experiência. Então, para mim, a aranha sempre é algo muito maligno, entendeu? É uma guerra espiritual que a gente está passando forte. Isso é verdade. Sim, é isso que a aranha e outras pessoas se conformam com isso mesmo. Mas passou tudo, não passou? Para trás, sua vida? Ah, sim. Aí nunca mais aconteceu isso, mas nesse dia da visita aí, eu tive uma batalha espiritual, em nível espiritual mesmo, fora dessa dimensão. Mas na casa, aí depois outra servinha de Deus falou assim, eu também estava vendo, não era só você. Não, eu vi também. E assim, eram umas 4, 5 que andava pela casa, na cozinha da irmã onde a gente estava, mas era de relance. Eu não sei se vocês já viram vulto, eu acredito que vocês já tiveram essa experiência. Que essa é até mais comum. Viu, irmã Márcia? Oi. Antes de, né, você continuar, o entendimento que eu tô tendo das aranhas é o seguinte: aranhas são pessoas mal intencionadas, que chegam e injetam veneno na gente, entende? Com má intenção. E o que tem a ver a teia? Elas tecem teias para fazer armadilhas. Esse é o entendimento que eu tô tendo. Agora, a questão da Jezabel é para destruir o ministério mesmo. É para acabar com o ministério. Isso aí é um espírito terrível. Terrível. Mas é isso aí, pode continuar aí. Então, foi essa experiência que eu tive, eu acredito também, irmão, que pode ser pessoas, mas no mundo físico nosso, se são pessoas, elas têm brecha no coração para o adversário usar, né? Hoje eu estou tendo até mais discernimento nas palavras, em situações, quando eu estou até mesmo reunido aqui com os irmãos, às vezes eu vejo um espírito de contenda na boca da pessoa, a pessoa fala uma palavra mal colocada para criar uma dissensão, entendeu? Hoje eu estou tendo um discernimento relacionado a isso. Mas assim, na época do meu casamento, por exemplo, para mim também a aranha no ataque que eu estava ali, minha, porque minha ex-sogra tinha uma amiga que mexia muito com magia, sabe? Inclusive um cara tinha morrido lá no Mato Grosso, que era da Secretaria da Educação, e depois ela brigou com essa moça e ela estava morrendo de medo. E algumas vezes foi revelado que alguém tinha feito algo muito forte para separar, contanto que meu casamento acabou mesmo. Minha sogra, assim, nunca quis o nosso casamento, porque ela queria que ele casasse com uma moça rica. E aí, eu também vejo de diversas formas, entendeu? Eu não consigo ver uma só, porque aquela aranha também estava ali no centro espírita, né? Então eu acredito que tem fundamento espiritual e acredito que o adversário joga seta e onde ele acha a brecha, ele faz morada. Ele usa, né? Ele usa de pessoas. Mas eu vejo como algo, assim, de parte espiritual ruim mesmo, cercando e um ataque, usando pessoas ou não. É um ataque sobre nossa vida. Sim, eu concordo com isso. O que aconteceu aqui ontem, uma aranha materializou quando ela dá de cara com o Espírito Santo, eles materializam. Acontece com a aranha frequentemente quando uma aranha
É isso aí, eu concordo com você em tudo isso aí. É uma guerra espiritual mesmo, forte, né? Forte, quando essa coisa acontece. Já matei muitos aranhas em parede de minha casa, vixe. Essa fase da aranha e me atacar passou. Passou. Já tem muito tempo que eu não tenho mais experiência com as aranhas. Muito tempo mesmo. Quando eu fiquei melhor. Graças a Deus eu também não, viu, irmão João? Graças ao bom Deus. É por isso que eu perguntei para você, porque passa, né? Você passa para aquela guerra espiritual, eu acho que a maioria dos filhos de Deus passa, né? Uns passam despercebido, né? E todo mundo vai ver o gigante, né? O senhor já falou isso, todo mundo vai ver, na fase da sua vida, você vai ver o gigante, né? Você tem que matar o gigante, né? Mas, glória a Deus. Como eu te falei, é difícil para algumas pessoas entender isso, a não ser que você passa por ela, né? O pastor Lucas vê cada coisa também de extraordinário. Ele conta as histórias dele, do maligno tirando a coberta dele. Esse é um negócio que morro do coração, né? Eu morro do coração. Dragão voando na casa dele. Eu não chego nesse nível aí, não. Ainda bem, viu? Glória a Deus. Isso é bem pesado. Eu acho que são épocas que a gente passa. Agora a gente fica esperando. Eu já tive muita revelação de coisas ruins. Eu estou esperando é das coisas boas. Das ruins. Tinha dia que cada dia que eu acordava tinha um demônio no pé da minha cama de manhã cedo. Meu Deus do céu. Tempo horrível. Você via ele, era cada um diferente do outro. Ai, acordava para ver demônio. Ai, Jesus. Que tempo. Graças a Deus passou. Eu já passei por várias fases assim também. É engraçado, parece um videogame, né? Tem várias fases. Eu acho que isso só amadurece a gente, né? Só amadurece a gente. Os que levam na brincadeira é os que mais sofrem, acredito, sabe? Que não existe, não está lá. Agora, por que que algum de nós parece que a batalha é mais forte que os outros, né? Eu já pensei nisso também, né? Por quê, né? Tem coisas que a gente não tem razão. Eu não sei. Eu acho que tem muito a ver com o dom que Deus te deu, né? Deus, esse constante cutuque que eu tenho, né, na minha cara, eles me cutucam, não param de me cutucar, de me dizer, eu sei que uma vez foi o pastor Jones que falou isso, né, quando a gente tinha nossas reuniões à noite, e o Espírito Santo falou para ele que ele está deixando isso acontecer porque ele vai me dar grande poder contra os malignos. Eu lembro disso até hoje, né, porque eu não sei que ninguém que passa por essa experiência. Mas é real, viu, queridos? É real. Isso não é para ter medo, né? Uhum. Não é para ter medo. Mas é bem... Até achei interessante o testemunho da Márcia. Ela veio isso aí também, né? Sabe o que eu acredito? Eu acho assim, o irmão Lucas, o irmão que tá tendo experiências nessa parte, eu acho que é grau de revelação que você vai tendo do mundo espiritual. Igual patente de um exército. Você entra como soldado, vai para cabo e vai subir nos degraus. Porque eu conheço muitos irmãos que eles servem a Deus, eles creem em Cristo como Salvador, mas assim, eles acreditam, é um mundo muito separado, o material separado do espiritual. Entendeu? Eles não têm, servem a Deus de coração, mas eles não têm muita revelação do mundo espiritual. Entende? Então eles não veem, eles não acreditam, qualquer coisa que aconteça, eles não relacionam ao mundo espiritual, eles não têm discernimento. Então é um nível raso, e tem muita gente que fica nessa porção mesmo, ora a Deus, serve a Deus, né? Mas não tem uma profundidade. Conforme você vai crescendo e vai tendo condição de comer um alimento sólido, aí as guerras vão ampliando. Porque você começa a lutar com o exército do maligno, ele também é hierarquia. E aí ele sabe que com o mundo espiritual, os soldados são conhecidos.
que a palavra deixa algumas entrelinhas para a gente ter a revelação. Quando foi expulsar lá, ele falou assim, Paulo, eu sei quem é, mas você quem é? Então, a gente passa a ser conhecido no mundo espiritual. Sim. A melhor coisa Então, para você é ter o seu nome escrito no correio do inferno. É aí garantido. eles sabem as patentes que são, então eu acho que aumenta a luta, entendeu? Márcia, você tem alguma experiência na armadura de Deus? Irmão, eu sou bebê, eu aprendi bastante coisa com vocês, com o irmão Lucas, eu busco bastante, Deus tem aberto mais minha visão espiritual para me entender, compreender as coisas. E da armadura de Deus, assim, eu sei que a minha mente tem que estar em Cristo, nas coisas celestiais. Hoje eu estava até meditando nesse assunto. Eu preciso aprender mais. Tá bom. Conheço bem pouco. Pastor Lucas, a aula do Senhor, Márcio? Fica aqui. Oi? Aula do É, Senhor. a aula é do pastor Lucas, vai. Não, hoje eu não estou dando aula porque eu deixei o notebook na oficina, aí eu falei, vamos conversar só, tá bom? Certo. Eu converso, se quiser conversar. Hoje é só Você é da conversa onde, mesmo. Márcio? Você é da onde, Márcio? Eu sou do interior de São Paulo, Agudos. A Célia, você é da onde, Célia? Você tá caladinha no canto aí. Ah, o Daniel apertou a mão. Também, Aqui, interior de São Paulo, Presidente Epitácio mora. Divisa de Mato Grosso. Quando vocês falam interior é porque está muito longe da capital, é isso? É longe, bem longe. É, mas assim, aí tem sentido norte, leste, oeste. Eu tô 330 km da capital, sentido centro-oeste. O meu já dá 900 quilômetros de São Paulo. Centro-oeste. 900 quilômetros é bem, muito tempo, muita coisa. O Né? irmão Lucas tá mais perto de São Paulo que a irmã Célia, É, morando no Paraná. é. Eu acho que quem está batendo a mão aqui, Daniel, você tem alguma coisa para falar? Você pode falar, mano, você fala mãe, não. Queria só aqui partilhar uma coisa que vale o que vale, mas sinto uma grande vontade de partilhar e vou partilhar, que é o tem um barulho estranho. Entre várias coisas que Deus me fez ver naquele hospital, foi mesmo muito bom, já partilhei com vocês. Uma coisa que eu partilhei acho que só partilhei com o pastor Lucas na altura, mas foi algo que é muito significativo e é por isso que eu queria partilhar, que é o seguinte, eu estudava a minha Bíblia, né? Como sempre, não foi um hábito desde sempre, foi um hábito que eu adquiri, e não é assim há tanto tempo como isso, foi, sei lá, aí dá um ano para cá é que eu me dediquei mais mesmo à leitura, ou quer dizer, ao estudo mesmo, ao estudo, e não à leitura esporádica, ou ir ver aqui, ou ir investigar aqui, não, ao estudo mesmo da Bíblia. Mas depois, quando vim daquele hospital, que estive lá desde 12 de dezembro até, foram 24 dias até o princípio de janeiro, e voltei a casa, e voltei a ler a minha Bíblia, porque eu no hospital não tinha a Bíblia, né? Não tinha a Bíblia, só tinha o meu livro de Salmos, e acontece que tinha o livro de Salmos porque ele anda sempre na minha bolsa, que eu tenho uma bolsa grande e tenho lá sempre o livro de Salmos, senão nem isso lá tinha. E então, quando eu cheguei estava entusiasmado, vou voltar ao meu estudo da Bíblia, e logo no primeiro dia que voltei ao estudo da Bíblia, para além de não conseguir largar a Bíblia, estar a ler de seguida e não conseguir largar, ter ficado, nem tenho ideia, não sei se foram 2 horas ou se foram 3 horas de seguida, acontece-me que eu estava, pronto,
vou dizer, estava a chorar mesmo. Estava a ler e estava a chorar. E eu a pensar, mas o que é que a Bíblia está a fazer? A Bíblia estava a tocar de maneira diferente. Estava-me a arder por dentro. E depois, quando acabei de fazer aquele estudo, fui orar ao Pai, porque estava-me a sentir tão estranho, mas não era mal. Estava-me a sentir bem, mas estava a sentir alguma coisa, como se aquele mesmo livro, naquele momento, estivesse a funcionar comigo de uma maneira diferente, como se estivesse a ir mais dentro de mim. E o que é que acontece? Aquilo que eu senti que Deus me revelou foi que eu antes lia a Bíblia a partir de mim para fora, a pensar no que é que eu podia aprender para dizer a outras pessoas. E naquele momento, a partir daquele momento, eu estava a começar a ler a Bíblia para mim, como se estava a deixar que a Bíblia me batesse, que a Bíblia me ensinasse, aquilo tudo era para mim, não era para mais ninguém, era só para mim. E naquele momento em que eu percebi que aquilo era tudo só para mim, que eu tinha que perceber que aquilo era só para mim, e aquilo começou a... Pronto, eu digo a palavra bater porque não tenho definição, é bater de uma forma positiva, da mesma maneira que nós ontem tivemos aquela reunião, e eu disse, na próxima reunião quero levar mais porrada, mas é esse tipo de bater, é um bater diferente, é o bater com a palavra, é o bater com a verdade, é a verdade a bater em nós, é o abanar, é a gente ser obrigados a responder, ser obrigados a reagir. E era isto que eu queria partilhar. Às vezes nós pensamos muito no que é que nós temos para dar lá fora, mas nós estamos-nos a esquecer que nós próprios temos que nos alimentar. Nós não somos perfeitos, nós temos que estar em constante aprendizagem, em constante estudo. E se nós achamos que podemos ter uma posição de ensinar alguém, então nós temos que saber muito melhor para nós próprios, para podermos estar a ensinar alguém. Porque se formos ensinar alguém, a responsabilidade é muito maior. As Escrituras avisam-nos. E era só isto que eu queria partilhar com vocês. Vale o que vale, mas eu senti no meu coração que devia partilhar. Obrigado, irmão. Márcia, Célia, até Daniel, eu recebi outra mensagem aqui hoje. Eu gostaria de perguntar a vocês sobre isso, porque eu estou muito curioso. Para você, Márcia, Célia e até o Gabriel. Vocês estão ouvindo alguma coisa aí no Brasil de 3 dias de escuridão? Acontecendo alguma coisa nessa pausa? Esse vídeo novo, mais outro vídeo. Isso nunca aconteceu com os mistérios de Deus antes. Vocês têm ouvido alguma coisa sobre os 3 dias de escuridão? Vocês sabem o que é isso? Da Páscoa? De alguém aí no Brasil? Pastor João, eu ouvi esses 3 dias de escuridão aí nas nossas reuniões. Aqui ninguém fala disso, não. Muito difícil você ouvir falar dos 3 dias de escuridão aqui. Mas eu ouvi, assim, nas reuniões que nós temos aqui na igreja remanescente. Mas aqui em Epitácio nunca ouvi falar, não. Ninguém fala sobre isso, não. Aqui é muito tranquilo, o povo é sossegado. Não tem. Eles são muito calmos, um povo calmo, sossegado, ninguém... Tá todo mundo por fora. Às vezes você vai falar, eles acham que eu estou falando demais. Eles não acreditam muito, não, nessas coisas. Aqui é mais calmo, mais sossegado, o povo mais de lavoura, né? É muito tranquilo o povo. Eles não se preocupam com essas coisas, não, sabe? Não, aqui é tudo calmo, tudo tranquilo. Eu aprendi sobre muitas coisas assistindo, né? No sábado e nos encontros, quando eu posso pegar, assistir, para me aprender mais um pouquinho, mas aqui ninguém fala de escuridão, não. Os 3 dias de escuridão. Eu cheguei a falar um tempo, depois parei, porque eles não acreditam nessas coisas. Nem todo mundo acredita nisso. Acha que a gente está falando demais, né? Então, para não ter atrito, eu parei de falar, não falo mais.
Irmão Eu João. falo só para meus filhos, meus netos, porque não adianta você também debater, né, com quem não quer saber. Pode falar, o Márcio. Perdoa, irmã. Eu acho assim, ó, o povo tá dormindo. Eu congrego aqui ainda na congregação, tenho comunhão aqui com vocês, que eu aprendo, porque eu busco bastante. Na pandemia, Deus começou a abrir mais a minha visão espiritual, de como as coisas realmente são. Sempre pedi para o Espírito Santo me guiar quando eu lesse, me desse revelação. E é um assunto que aos poucos, não só relacionado aos 3 dias, mas a tudo que está relacionado aos tempos que estamos vivendo. Eu percebo que está começando a haver um despertar. Mas assim, ó, dentro da minha igreja, 10%. Contanto que, assim, eu tenho pedido muito para o Senhor me guiar, não onde tiver condição de eu falar, entendeu? Porque você fica como se você fosse louca. Eles não estão... A igreja acha que não vai passar por nada, assim, das coisas. Exatamente, é isso mesmo, você passa por louca. Querem ouvir. Eles não querem ouvir. Se você abrir a boca... Eles não querem. Eu acho que eu passei até a ser malquista no meio deles. Entendeu? Assim, cara, Márcia, aí eu quero compartilhar, eu quero alertar, eu queria que eles abrissem os olhos para entender melhor a palavra de Deus, mas é uma cegueira grego, de um evangelho grego, romano, uma doutrinação terrível. Infelizmente, né? Infelizmente, a pessoa está dormindo e vai ser difícil acordar, né? Porque se eles não estão acordando aos pouquinhos, estão tudo dormindo. Eles não aceitam, eles não aceitam. Essa é a verdade. Eles acreditam em Deus, Deus é poderoso, é grande, é maravilhoso, está tudo certo, o que ele fizer fez, o que ele não fizer não fez. Se ele faz é Deus, se ele não faz ele é Deus, e pronto. Eles não querem assim ter entendimento e conhecimento da verdade. A palavra de Deus, você só consegue entender mais se você conseguir ler a Bíblia, você entender um pouquinho mais. Agora a pessoa recebe a palavra de Deus da boca do outro irmão, eles não têm assim essa vontade de aprender pela Bíblia, ler. Eu falo, gente, nós temos que ler a Bíblia para entender, para você aprender um pouco de Deus. Como que você sabe que seu irmão está falando a verdade se você não busca a palavra dentro da Bíblia? Como que é fácil enganar o povo? Né? Como que você sabe que você está entendendo as coisas, se está aprendendo as coisas certas, se você não volta na palavra para entender, para saber se está certo ou se está errado? Porque nem tudo neste mundo a gente tem que acreditar, a gente tem que ir atrás da Bíblia. É tudo através da Bíblia, né? Que nós temos que aprender. E aqui não, aqui o povo acredita na boca do povo e acabou. Eles não têm, assim, acesso à Bíblia. Eles não querem saber de ler a Bíblia. É difícil. Então, a gente passa... Porque essa história dos 3 dias de escuridão, quando eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei meio impressionada, porque eu também não conhecia. Aí eu comecei a buscar a Bíblia para mim saber, nesses 3 dias de escuridão, como que vai ser. Aí depois o pastor Lucas também falou muito, ele pregou muito bem, deu para entender melhor. E a gente vai vendo pela Bíblia e aprendendo pela palavra. Você entende que você está aprendendo uma coisa certa, que está na Bíblia, está na palavra. Agora, a pessoa só ouvir o que o homem está falando, aí é meio difícil, né? Meio complicado. Você não aprende tudo certinho, porque no meio de uma boca de uma pessoa, de um ser falando, e você procurando a leitura da Bíblia,
para você aprender mais, você fica mais alicerçada né, das coisas. É meio complicado. Aqui é um pouco complicado, né? Pelo que você está falando, na sua cidade também, né? Então, a irmã Luana, Perdão, irmão Lucas, pode falar. não, a irmã Luana quer saber mais sobre o período de escuridão. Vou explicar, então. É o seguinte, na Bíblia tem vários lugares que falam da escuridão e dias de trevas, né? Mas a gente sabe que vai ser 3 dias, porque de Jesus ficou na sepultura 3 dias e 3 noites. Então, quando Moisés foi tirar o povo do Egito, houve um dias de trevas. A gente não sabe quantos dias foi, mas só sabe que está escrito. Então, como Deus vai tirar nós desse mundo, então vai ter a mesma coisa como teve no Egito. Vai ter 3 dias de escuridão. Como Jesus morreu e ficou 3 dias no meio da terra, vai ter 3 dias de escuridão. Quando o Jonas ficou no ventre da baleia, também é a mesma coisa. Então, ele ficou 3 dias de escuridão. Então, se você procurar no livro de Isaías, vai encontrar sobre os dias de escuridão. E tem vários profetas que falam sobre os 3 dias de escuridão. Agora, qual que é o significado espiritual? É o seguinte, esse 3 dias de escuridão vai fazer todo mundo na Terra refletir sobre a sua própria alma. Por quê? Porque a pessoa não vai enxergar nada, não vai conseguir andar na rua, vai ter que ficar dentro de casa, e se ela for pego na rua, ela vai ter que se esconder, ficar num lugar quietinho, né? Ali aqueles 3 dias, e aqueles 3 dias vai ser como uma voz da consciência na cabeça dela. É como se Deus estivesse chamando a atenção dela para ver o que ela pensa a respeito da eternidade, da alma dela, da vida dela aqui na Terra. Então, todo mundo vai passar por esse confronto. Todos. Porque vai ser uma coisa completa em toda a Terra. Aí, depois desses 3 dias, né, eu creio que até o final dos 3 dias, a pessoa vai tomar uma decisão, né, sobre Deus, sobre qualquer coisa, porque aí não vai ter mais desculpa, entendeu? E nesses 3 dias, quem tiver como primícia, preparado para o arrebatamento, tudo, Deus vai transformar o corpo da pessoa, para a pessoa receber poder, para ficar até o final batalhando como os 144 mil, né? Então, antes do arrebatamento, irmã, não tem como ser depois, né? Vai ser antes do arrebatamento, porque o arrebatamento significa a retirada do povo do Egito, né? Então, retirou o povo do Egito antes, teve 3 dias de escuridão, né? Depois que retirou. Então, aí, quando você sair para pregar, se você for transformado como um de 144 mil, Deus vai te dar poder e você ir de um país para o outro sem precisar pegar um avião. Você vai ter a força de sanção, você vai ter a velocidade de sair de um lugar para o outro com uma rapidez incrível, você vai ter vários poderes, poder de voar, né? Vai ser que nem esses filmes que a gente vê aí na televisão. Mas isso é os 144 mil. Por quê? Porque quem muito é dado, muito é exigido. Aí a pessoa vai ficar até o final batalhando contra o anticristo, porque vai receber esses poderes todos. Aí depois, durante esse tempo, aí vai começar a preparação para o arrebatamento. Aí as pessoas vão ser tiradas das cidades e tudo, vai começar a ter muita dificuldade, muita luta, e aí a igreja vai ser purificada, aí o povo vai ter que acordar mesmo, né, que nem a irmã da Célia está falando aí, não vai ter mais desculpa, porque o mundo também vai começar a ter guerra, a ter caos, ter muita coisa, e aí o povo vai procurar refúgio, aí os 144 mil é que vai estar orientando as pessoas para os lugares que vai ter livramento, que não vai ter os ataques, as coisas. E aí, quando as pessoas estiverem preparadas, que todo mundo for pregado o evangelho, toda nação, tribo, língua, durante esse tempo de aflição, aí depois disso a igreja é arrebatada. Aí esses 144 mil ainda continua aqui, mas só que eles têm o poder de subir para o céu e descer, subir e descer, no restante do tempo que ainda falta, que é o respingo da colheita, que é o respingo da colheita, assim, a colheita já foi feita, né? E aí tem aquele respingo de Ruth, que Ruth saiu para colher os respingos do que o Boaz, que representa Jesus, né? Já fez a colheita.
Só que a Ruth representa a igreja. Então, alguns da igreja, que é a dos 144 mil, fica voltando, subindo, descendo, e levando almas para o Senhor, durante esse tempo de dificuldade. Entendeu? Até Jesus voltar no cavalo branco, né? Por quê? Porque aí quando Jesus voltar no cavalo branco, já é a última batalha do Armagedon, que é para destruir o inimigo do anticristo e destruir tudo. E aí começa já um milênio. Aí Jesus já desce na terra com nós, a noiva já está casada com Jesus, e aí desce para... A festa de noivado já aconteceu, né? Aí desce para ter o milênio. Entendeu? Mas o início de tudo, dos 3 dias de escuridão até a batalha do Armagedon, quando Jesus vem em cavalo branco, é um tempo bem complicado, bem difícil. Porque nesse meio, entre os 3 dias de escuridão e a descida do cavalo branco, é que vai ter o arrebatamento da igreja. Mas aí o mundo vai estar bem perturbado, bem conturbado mesmo. E nós vamos passar por aflição, porque a aflição vai purificar nós para morrer a nossa carne, né? Porque tem muita gente que não mortifica a carne, então vai ter que passar por aflição, porque nós, quando batiza, a gente tem que começar a mortificar a nossa carne através da fé, da palavra, da oração, do jejum. Então vai entregando tudo para o Senhor, vamos tirar o velho homem. Mas só que tem crente que não se dedica a isso, né? Então Deus quer salvar a alma dele, então Deus vai permitir que ele passe por aflição. A aflição, ela não é uma coisa assim intransponível, insuportável. Ela vai ser na medida do que a pessoa precisar para ser purificada. Então, a pessoa que já estiver mais preparado vai passar menos aflição. E o que tiver menos preparado vai passar mais aflição, até ficar pronto. Entendeu? Célia e Márcia, eu queria falar isso para vocês. Primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês duas falarem aqui. Vocês refrescaram a minha alma. Eu fiquei muito feliz. Eu geralmente não converso com cristãos aqui, né? Eu senti muito, muito bem quando vocês dois conversaram. E, além disso, eu queria falar para vocês é que eu senti o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo em vocês bem forte. Esse é um dom que o Senhor tem me dá, bem forte na minha face. Quando você, Célia, você, Márcio, estava falando, é bem forte a unção do Espírito Santo em vocês, tá? Eu senti na minha face isso. Eu não sinto isso toda vez, mas é um dos dons que ele me deu quando o Espírito dele está movendo, literalmente movendo. E eu senti o Espírito Santo movendo em você, Célia, e em você, Márcio, quando vocês estavam falando, tá? Na minha face. Louvado seja Deus. É bem provável, cara, não dá para me falar, né? Que vocês são desses 144 mil que o pastor Lucas estava falando, mas não dá para falar, você já está estendendo demais, mas é bem provável, não sei. O mover de espírito é bem forte, eu senti bem forte em você, Márcia, na Célia, que vocês estavam falando, sentia pressão na minha cara. Glória a Deus. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Amém. Vocês refrescaram minha alma, fiquei muito feliz. Todos os que estão esperando o arrebatamento, que já estão despertos, são chamados de primícia, que já estão prontos, né? E aí, pastor Lucas, os filmes refletem a realidade, essa questão preditiva aí? Daí? Não, os filmes de arrebatamento são tudo errado. Eu já sabia que era errado. Eu comecei a desconfiar, na época que eu comecei a assistir, as minhas irmãs, minha mãe, todo mundo queria assistir filme de arrebatamento. Aí eu comecei a desconfiar, falei, esse filme está tudo errado. E realmente está tudo errado. Só o que importa é que Jesus volta, né? Naqueles filmes. Mas o resto, na sequência, tudo errado. E aí a questão dos super-heróis, pastor Lucas, a questão dos super-heróis tem a ver com o 144 aí, não? Então, nós vamos ter poderes maravilhosos, né? De fazer muita coisa, só que Deus vai dar orientação para a pessoa saber usar. Não é só receber o poder e sair andando por aí. Deus vai dar instrução. Então, por exemplo, uma forma de você saber se você vai ter esses dons ou não é através dos sonhos. Se você já sonhou voando,
se você já sonhou tendo muita força, lutando, né? Eu já sonhei voando, eu já sonhei destruindo demônios. E o irmão Daniel também. Então eu sonhei que eu já sonhei também, pastor Lucas, de voar, ter super força, já também já. Então, eu ia nos lugares onde tinha castelo assombrado, onde tinha espíritos escondidos, dispersos. Eu tinha o dom de congelar os espíritos, fazer eles se recompor, né? E destruir eles. Porque eles estavam dispersos, ninguém conseguia tirar eles dos lugares. Eu só queria falar para a Célia e a Márcia, talvez, que vocês nunca sonharam voando, não significa que vocês não são escolhidos, tá? É isso aí, só para passar para Deus. Não fiquem tristes, porque você nunca voou, viu? Eu já sonhei que estava lutando com espada laser ainda. Nossa, então tá bom. Eu subia no poder de pensar, subia e descia, só no desejo mesmo. É como isso se também, eu já sonhei subindo e descendo para o céu só no desejo. Mas era luta no ar. Eu sonho muito repreendendo a pessoa que está... Ai, como que eu vou explicar? No meu sonho, eu repreendo muitas pessoas que estão demoniadas, pessoas que estão, sei lá, diferente, e acontece algum fato assim, eu repreendo, está repreendido em nome de Jesus, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu sempre sonho repreendendo as pessoas, não sei porquê, ou eu oro e repreendo. É uma oração e repreensão. Agora eu não sei qual é o significado disso, né? Mas eu sonho muito repreendendo. Autoridade sobre os demônios mesmo, né? E é muito atacado pelos demônios, é um sinal, eu vejo, que eu falei isso pro pastor João, né? É um sinal de autoridade. Quando eu vi essas aranhas na minha casa, de noite, de madrugada, é uma aranha enorme, a aranha do tamanho quase de um travesseiro. Não existe essa aranha aqui. Sim. Não existe normal, não é normal essas aranhas. E é uma só, não é monte de aranha. Então eu vi aquela aranha vindo, mas ela estava vindo para descer no caminho onde está a minha cama. E eu repreendia ela. Eu te repreendo, Satanás, sai daqui. E ele ia embora, subia. Aí quando passavam uns 2, 3 dias, vinha a aranha de novo. A aranha aparecia no meu quarto de madrugada e eu via essa aranha, porque eu gosto muito de acordar e orar de madrugada. E eu via essa aranha em cima do meu quarto, no teto. E quando ela estava vindo para descer na minha cama, eu repreendia ela de novo. Então, foi umas 3 vezes eu repreendendo essa aranha. Aí não veio mais, não apareceu mais. Agora eu já tive sonho de voar várias vezes e era tão real, mas era real, parecia que nossa, aí quando eu acordava, eu falei, pô, é sonho, né? Mas parecia que quando eu tava acordado, eu sentia que se eu pulasse eu voava, entendeu? Era tão real mesmo, uma coisa, sabe, aqueles sonhos assim. Eu também já senti dessa forma. Eu ia tentar fazer depois de acordar. Eu dava uns pulinhos aqui, parecia que eu ia conseguir, daí a gente fica frustrado, né? Mas tudo bem. Eu quase que me joguei de cima num lugar que eu achava que eu podia, de tão real que era. Parecia que se eu desse uns pulinhos eu ia conseguir. Então, olha, meu Deus. Sabe o que eu penso? O irmão falou sobre a instrução de Deus, porque a gente que serve a Deus e vai se consagrando a Deus, que já tem a guia do Espírito, o Senhor vai lidando com nós aqui, quando o corpo for glorificado, acabou a separação, porque nós não vamos estar mais no corpo de carne, onde foi consumado o pecado. Aí a nossa união com o Pai é uma só, é como o Senhor Jesus com o Pai e o Espírito Santo. Nós vamos ser um com Ele, unificado na vontade dEle. Então eu creio que vai ser automática a vontade do Pai e de como usar, de como fazer, porque a união não vai ter mais nada que separe, entendeu? É como Paulo diz, quem me separará do corpo dessa morte, entendeu? A gente ainda carrega essa carcaça aqui que ainda nos oprime, mas com o corpo glorificado é um com o Pai.
É uma só mente, é o corpo de Cristo sim, em movimento. Assim, a mente do Senhor, nós vamos estar totalmente acoplado no corpo dele, entendeu? Eu penso Amém. assim. Eu Amém. penso assim, agora mudando de pato para ganso, vocês viram aí essa semana um assunto que saiu muito forte, aí o pessoal está comentando, que fizeram um escaneamento das pirâmides com Doppler e descobriu que ela tem cilindros preso para baixo, não sei quantos quilômetros para baixo da pirâmide. Vocês chegaram a ver? Eu vi sobre isso, eles fizeram. Eu vi também. Uhum. Tem estruturas de 2 quilômetros para baixo, né? Estruturas cilíndricas. Né? Eu falo assim, até o povo que tá dormindo, que não quer enxergar, tá vindo tudo tão à tona, como o senhor falou que não tinha nada em oculto, que o povo da antiguidade tinha muito mais tecnologia do que tem hoje, que assim, ninguém vai ficar, assim, ninguém vai poder falar assim, eu sou inocente, entendeu? Porque tá vindo tudo muito à tona. É que A as primeira pessoas vez que eu também... tô, é a primeira vez que eu estou olhando aqui, no título aqui em inglês, eles estão falando que as pirâmides egípcias antigas não foram construídas do jeito que nós pensamos. Fala os estudiosos. Interessante, né? Sim, tem muita coisa sobre, é muito mistério, né? Até hoje a ciência normal não sabe como, não tem como explicar. Eles inventam um monte de coisa, mas nunca chega a um denominador comum, né? E deixa eu comentar mais uma coisa com vocês, que eu vi também uma reportagem aí, que eles descobriram que tem a mesma quantidade de água debaixo da terra que tem em cima. O que tem nos mares e nos Sim, diz que oceanos tem a água igual a quantidade que tem no mar, parece, né? Uma coisa assim, né? é a mesma água que tem em cima da superfície da terra, abaixo da terra tem a mesma quantidade. Inclusive que eu vi até alguns já comentando sobre quando Deus veio com o dilúvio e na separação em Bereshit. No princípio, quando Deus separa as águas de cima das águas de baixo. Eles estão E falando aí, aqui que eles estão debatendo, diz que o debate está intensificando sobre as pirâmides de Giza, sobre cidades debaixo da terra. É só. Nossa, incrível, né? Não sei como é que eu não vi isso antes. Cidades debaixo da terra. agora eu queria compartilhar com vocês, tem um servo amigo meu, que assim, eu que vou comentando alguns assuntos com ele, hoje a gente já desenvolveu uma conversa, e eu consigo ir aprofundando ele em algumas partes. Ele falou para mim que ele estava numa oração, nesses dias lá, e orando com os irmãos, e de repente, mas assim, ele é da turma que não, assim, que ainda está dormindo. Agora que está despertando um assunto ou outro, que eu vou com cuidado, vou explanando para ele, mas Deus deu uma visão, mas ele é homem de Deus, tá? Deus deu uma visão para ele do Rio de Janeiro sendo inundado por uma onda gigante. Eu já vi gente falar a mesma coisa, mas não esse irmão. Outras pessoas estão profetizando isso aí também. Então, e vindo dele, irmão Lucas, assim, que é tão, vamos colocar, é tão no leitinho, entendeu? Então se torna mais forte ainda, sabe? Quer dizer, Deus está começando a despertar um aqui, outro ali, para que haja também interesse neles de perguntar para o Senhor, né? E que o Senhor está vindo às portas e a gente está vendo todo dia a coisa, o Trump entrou aí no governo, né? O irmão John Tepp pode falar mais para nós disso. Tá fazendo um reboliço aí em tudo. Entendeu? Você está vendo o processo totalmente acelerado. Eu estou vendo assim, o processo totalmente acelerado. Tá bom, mas eu acho que eu vou sair, então. Deus abençoe todos vocês. Vamos orar então para nós terminar. Podemos orar para
Quem que vai orar aí? Eu já orei na entrada, então alguém precisa orar na saída. Eu oro na saída. Se alguém quiser orar aí, então. Eu sei que é difícil pegar as pessoas no pulo, mas como o pastor John e o pastor Lucas sabe, eu gosto de fazer isso. Será que eu poderia pedir a Célia ou a Márcia fazer a oração de saída? Eu seria muito abençoado para nós. Eu não ouvi vocês ainda, eu nunca ouvi. Irmã Célia, pode ser você. Pode fazer a oração. Eterno Deus, soberano Pai, Rei da Glória, estamos aqui, Senhor, reunidos. Estamos tentando, meu Deus amado, estar alicerçado na Tua presença, meu Deus amado, querido, aprendendo mais de Ti, Senhor, porque só o Senhor pode, Senhor, nos orientar, só o Senhor pode nos dar força, nos dar poder, para nós entendermos mais, Senhor amado, no meio de tantas coisas erradas, Senhor, tantas mentiras, meu Deus amado e querido, mas o Senhor é poderoso, Senhor, para nos dar sabedoria, nos dar discernimento, nos dar entendimento, Senhor, para que nós venhamos aprender mais e mais de Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso. Espírito Santo de Deus, abençoa o pastor Lucas, abençoa a Márcia, abençoa o João, abençoa o Daniel, abençoa a senhora Luana, abençoa o pastor Jones, a sua esposa, todos eles, meu Deus amado, a filha do Lucas, a esposa do Dr. João, pastor João, meu Deus, entra com o teu poder na vida de cada um deles, da família deles, meu Deus, guarda eles, Pai, por caridade, abençoa eles, meu Deus, nesta noite maravilhosa que o Senhor proporcionou para nós, aprendemos um pouquinho mais, Pai amado, ter mais experiência, Senhor, porque um falando com o outro, nós vamos tendo mais experiência, meu Deus amado, nós vamos encontrando mais, Senhor amado, a verdade, nós vamos, Pai amado, abrindo o nosso leque, Senhor, e aprendendo mais de Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por este momento, por ter nos dado, Senhor, esta força, Pai amado, de estarmos aqui. Abençoa todos nós nesta noite, guarda todos nós, Senhor, debaixo das Tuas asas, reveste todos nós, meu Deus, a Tua armadura, cobre todos nós com Teu sangue, Jesus, e que nós possamos estar sempre alicerçado na Tua presença, que o Senhor venha nos dar mais experiência, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a nos encontrarmos mais, Pai amado e querido. Abençoa, Senhor, todos nós, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos, Pai. Louvamos a Ti, Senhor, porque só o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre em nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Amém, amém. Obrigado pela presença de todos aí, que Deus abençoe. Amém. Amém. Então aí a gente encerra hoje, né? Posso desligar aqui, pastor Lucas? Pode desligar. Eu não sei se o senhor vai querer. Desliguei. Será que eu desliguei? Não, né? Não, ainda não. Peraí, ainda não, né? Gerenciar a gravação. Como é que eu faço para desligar, pastor Lucas? Deixa eu ver. Aí tem um botãozinho, eu acho que no mesmo botãozinho que liga, desliga, ou então tem o outro. Não estou conseguindo aqui, eu vou gerenciar a gravação. Será que eu aperto aqui em cima? Tá. Aperta em cima. Parar a gravação, tá, beleza. Isso.